Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fitness Cast. Chegamos ao episódio número 33. Olha só, foram 33 convidados, sempre enaltecendo o nosso universo fitness, sempre falando da importância da atividade física, da alimentação saudável. Aqui no Fitness Cast a gente abre as portas para falar sobre nutrição, sobre qualidade de vida, sobre beleza, sobre tudo, gente. E também é importante falar que o nosso propósito aqui não é só falar sobre o meio dos bodybuilders e sobre a musculação. Aqui tem vez e tem voz todos os tipos de atletas e todos os tipos de esporte. Eu não tô aqui como atleta de fisiculturismo para incentivar você a fazer necessariamente musculação. O meu papel aqui na internet é incentivar você a não ser sedentário. Independente do esporte que você vai escolher, essa é a grande importância. Ser sempre uma pessoa que corra longe do sedentarismo e pratique alguma atividade física. Hoje a gente vai falar de um outro esporte que tem tido um crescimento absurdo nesses últimos anos, tá? Já vou apresentar essas duas convidadas. Tem uma delas que eu acompanho há muito tempo, já gravamos televisão junto. E o que é mais legal é ver que ano após ano ela, que eu já vou apresentar pra vocês, tem um crescimento cada vez maior dentro do esporte dela. Antes da gente começar, vou falar rapidamente da Gota Dourada, que inclusive, ó, gente, tô até uniformizada. Como eu venho falando pra vocês nessas últimas semanas, a Gota Dourada fez vários lançamentos. Fez a linha de colágeno, lançou a linha de nata de coco, lançou o tônico milagroso capilar, mas a gente não pode deixar de dar o destaque pro produto mais vendido da Gota Dourada e o tônico capilar mais vendido do Brasil há 37 anos. Desde 87, o nosso tônico à base de alho é um super sucesso. E aqui em Ribeirão Preto vocês encontram facilmente em qualquer lugar, mas eu vou indicar dois lugares. A Ramave e a Goia vocês encontram a linha completa da Gota Dourada, tá? Esse tônico aqui realmente faz milagre no crescimento do seu cabelo. Tá com falha, com calvície, o que for, o tônico diário da Gota Dourada salva a sua vida. Vamos falar também da Bum Bum Cream, galera. Virou o mês e chegando o final de ano a gente sempre quer dar aquele up no shape, né? E sempre dá tempo da gente melhorar um pouquinho. Eu tô falando do Bum Bum Cream, do Barriguinha Cream, do Esfregue, da linha completa da beleza brasileira. Lá no site a gente tem um cupom de desconto especial pra vocês. O cupom de desconto lá no belezabrasileira.com.br é o Rochelle e lá vocês têm descontos super especiais, tá? Agora para esse final de ano. Agora sim, gente, a gente vai dar início ao nosso Fitness Cast. Hoje eu tô recebendo aqui a Serena Pires, gente. Ela é bicampeã mundial de poliesporte. Olha só que incrível. 2 vezes campeã no mundo. Isso é coisa demais, né? Ela é também 6 vezes campeã brasileira na modalidade e junto com a Serena está acompanhando a Michelle, que é aluna dela e que fez a sua primeira participação no campeonato mundial, né? Isso. E trouxe o terceiro lugar já. No seu primeiro foi o terceiro, não foi? Foi. Bem-vindas, meninas. Eu tô muito obrigada. feliz de receber vocês aqui. Serena, eu quero te dizer que eu tenho muito respeito e muita admiração pelo teu trabalho, mesmo a gente não tendo tanto contato, porque você tem a sua correria, eu tenho a minha, mas desde aquela época que a gente fez o programa de televisão, eu acompanho você e eu acho muito admirável o crescimento e a dedicação que você tem no seu esporte. Obrigada por ter aceito. Nossa, muito obrigada pela oportunidade de novo de estar aqui com você, viu? Então, meninas, me conta, né? Quero saber um pouquinho, pra gente começar, se apresenta pro pessoal um pouquinho, que às vezes, né, o pessoal que não te conhece, depois eu vou pedir o mesmo pra Michelle, por favor. Eu sou a Serena Pires, tenho 29 anos, sou atleta e coach, como você falou, 6 vezes campeã brasileira, agora bicampeã mundial, faço poliesporte, treino atletas. A Michelle é uma das minhas atletas, inclusive foi primeiro ano para o campeonato mundial também. E temos uma escola em Ribeirão também, que a gente trabalha com muitas crianças, adultos, com atletas, não atletas, então o poli tá para todo mundo. Exato. E você, Michelle? Vou fazer 55 anos, né? Eu comecei no pole como uma forma de fugir do convencional, uma forma de atividade física diferente. E cheguei para competição. Na pandemia, comecei a fazer aula online com a Serena. Você não praticava? Não, eu já praticava. Tem mais ou menos uns 10 anos que eu pratico. E na pandemia, comecei a fazer com a Serena e falei assim, tem interesse de participar de campeonato, né? Mas até então no brasileiro. Aí, ano passado, eu comecei no brasileiro, primeiro ano. Aí, esse ano foi a segunda vez no brasileiro e aí conseguimos uma vaguinha pro Mundial. Caramba, Michelle, olha só, a prova que não tem idade, né? Em qualquer esporte. Sim, não tem idade. Parabéns, viu? Obrigada. Serena, me conta um pouquinho como que o pole entrou pra sua vida. Você já praticava alguma atividade? Como que foi isso? Eu fiz 15 anos de balé antes do poli, mas na hora que chegou na parte da faculdade, eu parei, porque eu tinha que estudar para entrar na faculdade, né? E aí, aquela típica, né? Você engorda, para de fazer exercício físico, para de fazer tudo. Eu amava dançar,
Mas entrei na faculdade, fui fazer estágio fora do Brasil. Quando eu voltei, eu me vi mais cheinha, vou dizer cheinha, não gordinha, mas cheinha. Isso me incomodava, porque eu sempre fui, ou fazia futebol na escola, ou dançava. Eu sempre fui muito atlética em relação a isso, sempre gostei muito. E aí foi onde eu fui procurar o pole, que era uma coisa que tinha perto da minha casa. Bem isso. A atividade tinha perto que tinha da minha perto. casa. Aham. É. E eu não queria academia porque eu nunca tinha gostado de academia. Não era uma coisa que me estimulava a academia. Apesar de hoje fazer, mas não estimulava na época. Sim. Então eu busquei o pole justamente para ser o meio termo entre a academia e a parte de dança junto. Sim, Então sim. foi aí que eu fui pro pole. E você se apaixonou logo de cara ou De teve cara. uma... De cara. De cara. Primeira aula já fiquei enlouquecida com isso. E aí, dali pra frente, depois de 1 ano e meio, eu já tava começando as competições já. Porque a minha primeira professora, ela competia. Ela era uma moça de Franca, que ela vinha pra Ribeirão. E aí, acabou que ela me incentivou. Ela acendeu essa chaminha em mim da competição. E nunca mais parei. Nunca mais parou. Que lindo. E meninas, eu queria que antes da gente ir entrando nesses assuntos dos campeonatos, vocês duas me explicassem um pouquinho, porque eu, como atleta de outra modalidade, né, eu gostaria de saber, e eu acredito que o pessoal também, da diferença do poliesporte pro polissensual, que é esse que a maioria das pessoas já conhece, mas não esse que é tão esportivo, que é o que vocês praticam, né, que é de fato um esporte. Qual que é a diferença? A maior diferença é que é o seguinte, o esporte, ele é uma vertente que tem regras. A maior diferença é essa, basicamente. Então, o mesmo movimento que você pode fazer, às vezes, no sensual, no esporte, ele vai ter regras de ângulos, regras de onde você vai segurar na sua perna e tudo mais. Ele é todo movido por regras. E, inclusive, regras que não deixam que você vá para a parte sensual. Inclusive isso. Ele tem um código muito grande que tem catalogado todos os movimentos que você pode fazer numa coreografia. E aí tem quantidade de movimentos que você pode fazer dependendo da sua categoria, do amador, do profissional, do elite. E aí, essa é a maior diferença, porque basicamente você pode fazer os movimentos do esporte no sensual, mas você não tem a regra e nem ninguém te julgando se aquilo tá certo ou errado. Então, o esporte acaba que leva para essa parte mais de alto rendimento, né? Por estar mais dentro de regras. Basicamente é isso. E é a única vertente que pode vir a entrar para essa parte olímpica justamente por causa disso. Ela tem várias regras que são voltadas para a ginástica, inclusive, como tempo de solo de artístico. Na ginástica tem também essa mesma regra. Regras sobre figurino, não pode aparecer o bumbum. Então, tem várias regras que vieram da ginástica. É um esporte, né? Exato. Vieram da ginástica e entram agora para essa parte do poliesporte para dar continuidade. Então, a maior diferença que você vai ver é justamente essa. Sim. E, Michele, me conta de você como aluna, né? Como, agora como uma campeã também. Quando você começou a praticar o pole, e também agora, no seu dia a dia, você sofre ou já sofreu algum tipo de preconceito de outras mulheres? Às vezes, sei lá, amigo do marido falar alguma besteira, porque, né? Não, tem essa tem sexualização, muita. né? Tem muita. Quando eu comecei, então... eu deixava tudo, não tinha postagem, Sim. não tinha foto, não tinha o que você faz, não tinha nada disso, pelo trabalho. E eu não comunicava isso para ninguém, ficava bem escondidinho. E até pessoas que pediam para me seguir, eu não deixava por conta disso. E dependendo, a gente sabe que o movimento que a gente vai executar tem um ângulo que você precisa fazer, então você tem as roupas adequadas, e mesmo assim a gente escuta, né? Fala, olha, aquela lá tá com as pernas de uma forma indevida, não sei o quê. Fala assim, que tem alguns movimentos que fazem parte, mas assim, não fazem parte de você postar. Faz parte de você ficar divulgando que se não for dentro de uma competição. Então, para a gente, tem muito ainda. Melhorou bastante. Sim. Do comecinho lá atrás, falar que fazia o polidense... Eu imagino, há tempos atrás devia ser, né? Era como se fosse dançarina de boate. Tipo, já vinculava a Alzira, aquela da novela que tinha, né? E depois aconteceu isso ainda. Aí aconteceu a Alzira da novela, é verdade, porque aí super sensualizou e sexualizou também, né? As Sim, pessoas passam a vincular, né? E a própria história, né, da novela, a forma que Sim. ela fazia também já induzia
a toda a crítica. Essa coisa de preconceito. E você sente isso até hoje? Tem algum tipo de preconceito ainda? Às vezes, vamos por um amigo da família, né? Que vem e comenta. Eu acredito que é o seguinte, não vai ter como as pessoas não julgarem. Ele veio dessa parte sensual. A parte sensual, hoje em dia, é muito mais conhecida que a parte esportiva. Não tem o que a gente fazer. A mídia joga muito mais o sensual. Sim. Eu, particularmente, também não sou contra, porque eu acredito que todo mundo é adulto e sabe lidar com esse tipo de coisa. Mas, sim, existem pessoas que às vezes olham meio torto e tudo mais. Eu lembro, antes de eu casar, eu lembro que o típico era ser assim... Chega um cara pra conversar com você, o que ele fala? Ah, você não vai dançar pra mim? Gente, a gente não faz pole, pelo amor de Deus, pra homem. A gente não faz pole pra homem. Entendam isso. É verdade. A gente faz pole pra gente, pra nossa autoestima. E aí, se você quiser usar pouca roupa, muita roupa, eu acho que aí tá a cada um. Mas a gente não faz pro homem. A gente faz pra gente. A gente não faz pole pra homem. Ninguém faz pole pra homem. Ninguém faz pole pra homem. A gente faz pra gente, pra nossa autoestima, pro nosso corpo, pra gente estar bem, entendeu? Não é pra homem, gente. Não é pro outro. E não cabe o outro também ficar julgando, entendeu? Cada um toma conta da sua vida, seria mais fácil. E tá tudo lindo, é verdade, lindo. É verdade. E Serena, qual foi o momento que você... Porque hoje o pole é sua profissão, você tem sua academia, você tem várias alunas. Qual foi o momento que você falou, não, eu vou começar, vou ter a minha academia, vou ter as minhas alunas... Olha, eu acho que é o seguinte, você já entrevistou eu e a Karina, que é a minha sócia, inclusive. A gente não começou pensando em um estúdio, na verdade. Nós treinávamos juntas, a gente tinha uma sala que a gente tinha barras focadas para nosso treino particular de nós duas. E em um certo momento, começou a vir uma pessoa me procurar, 2 pessoas me procurar, 3 pessoas me procurar, e de repente, na hora que a gente viu, falou assim... Opa, nossa sala ficou pequena. A gente precisa ir para um lugar maior para começar a atender mais pessoas. E nessa nossa troca de imóvel para um lugar maior, entramos com muitas crianças junto também. Então, foi aí que a gente mais realmente apostou no poliesporte por entender que estava vindo um mercado diferente agora. Não só tanto do sensual, entendeu? Vindo justamente isso. E foi onde a gente realmente falou assim, olha... aqui, foi onde eu comecei a deixar alguns outros projetos de lado e falar, vou focar no pole, vou levar a escola, é isso, estamos trazendo resultados, as crianças começaram a trazer medalhas, começaram a ir, a gente tinha duplas também que competiam e tudo mais, então, assim, foi nesse momento que a gente não sonhou em ter uma escola, nem chegar onde a gente chegou, a gente só queria treinar o nosso, entendeu? E ser feliz treinando o nosso. Na hora que a gente viu, a gente já tinha acolhido todo mundo já e tava com um monte de gente treinando. E quantas alunas vocês têm hoje, em média? Hoje nós estamos em 70 alunas. Caramba! Tem tudo isso lá no estúdio já. Que tudo legal. Tudo isso. Que competem. A gente tinha nesse brasileiro, acho que 28 competindo. Se eu não me engano, acho que eram 28. 28 competindo. Então, o estúdio de vocês, ele praticamente virou referência no esporte mesmo, que hoje prepara o maior atletas. Estúdio, sim. Hoje o maior estúdio que leva mais atletas para o Campeonato Brasileiro é o nosso. E, com certeza, a gente está tornando referência cada vez mais, porque a gente está vindo desde a base. Então, a gente tem todas as faixas etárias. Desde a mais novinha, com 11, como a Mi, com 54, entendeu? Então, assim, a gente abrangeu muito essa parte. E fizemos disso, que era um sonho meu e da Karina, se tornar um negócio realmente para que isso também evoluísse, né? Sim. Eu penso sempre assim, que quando a gente faz as coisas sem visar só o dinheiro e faz pelo amor e pelo propósito, acontece e prospera por conta. Você vê, né? Sozinho, você começou evolui. Praticando e Sozinho. hoje você prepara atletas para grandes campeonatos. É incrível. A tua história é muito linda. E me falem uma coisa, meninas. Como a gente fala sempre aqui no Fitness Cast, a gente sabe que a musculação é a base para muitos esportes, né? Vocês têm que praticar musculação também para ter um bom desempenho no pole? Faz parte do processo? Total. Sem sombra Eu de era dúvida. contra, eu fiz o inverso. Comecei no pole, aí teve a necessidade de começar. Mas eu acho que todo mundo acaba fazendo isso, porque você vê o começo da minha história também foi assim. Eu fugi da academia, eu fui pro pole, por quê? Porque era dança com um pouco de exercício físico. Sim. Entendeu? Mas aí, na hora que você começa a entrar
principalmente para essa parte de competição, você vai expor o teu corpo a, tipo, movimentos e muitas horas e muito treino. E então, muita não força. tem como... O pole sozinho, ele não vai só fortalecer. Então, ele vai precisar que você faça um trabalho multidisciplinar por trás, de personal, fisioterapia, alimentação, tudo isso por trás, para você conseguir continuar evoluindo e teu corpo acompanhando o que você tá aprendendo e o que você tá evoluindo. Porque, às vezes, você tem, por exemplo... Às vezes, quem é muito molinha, tem muita flexibilidade Sim. natural. Cara, é 2 palitos para lesionar. Entendeu? Se não tiver uma musculatura que aguenta isso, vai lesionar. Então, às vezes, assim, no nosso a gente trabalha muito também com o oposto, né? Que é a flexibilidade. Não só com a força, né? No nosso esporte em específico. Mas aí acaba que precisa da força para segurar justamente para não ter a lesão. Entendeu? Então, no final das contas, a academia tá sempre junto com a gente. sempre Não junto. tem como Tem que fugir acompanhar. muito. A Amanda odiando a musculação, Amanda tá sempre odiando, presente. faz na marra e tá bom, aceita. E quantas vezes vocês costumam fazer por semana a musculação? Nós fazemos 2 é. vezes por semana, porque também tem a parte de físio, que também a gente faz Sim, acompanhamento sim, junto. sim. Então, aí, você faz 2 também na semana? De Na físio? físio eu faço 3. É. Então, faz todo um acompanhamento junto. 3 que os- vezes por semana com físio. Não Porque tem jeito, também- se torce inteira, né, gente? não tem Porque jeito. também tem um trabalho que a gente quer conquistar alguns movimentos e aí eu preciso do físio para a gente trabalhar a musculatura ideal, certa, para alcançar o movimento. Ah, entendi. Então, aí tá entrando os dois, o físio e a musculação. É, porque tudo que a gente leva, na verdade, tanto pro físio quanto pro personal, nosso específico, a gente acaba levando como olha, eu preciso... Tá vendo esse movimento aqui? Uma equipe, né, A de gente fato, precisa né? de ganhar musculatura para fazer isso. A gente precisa disso para aquilo. Eu preciso de mais, sei lá, cardio para aguentar uma coreografia de 4 minutos. Ou não, eu preciso de mais força para X coisa específica. Então, acaba que, na verdade, é uma academia, mas uma academia um pouco mais focada na nossa necessidade também, em Sim, cima daquilo. sim. Não, ela não é tão genérica. Sim. A gente sempre apresenta, tanto para o físico quanto para o personal, justamente o que a gente está querendo ganhar específico para aquele momento, que acaba pegando tudo, óbvio. Não adianta, né? em todos os Mas é esportes específico. você tem que ter essa equipe, né? De Tem. confiança. Você Tem. confiar no fisioterapeuta, você confiar no personal, porque o atleta vira um produto, né? Sim. Você vira um produto ali e você está sendo testado e preparado de várias maneiras. Então, eu acredito que é muito indispensável. E, Michele, me conta, quando vocês estão, digamos, numa preparação para um grande campeonato, vocês tem uma alimentação específica, reduz comida, come mais, como que funciona a dieta para uma preparação? Tem. A gente faz durante o ano inteiro. Sim, A gente porque- acompanha. sim. Eu tenho acompanhado com nutróloga, faço todo acompanhamento para conquistar, porque no meu caso, devido também à idade, eu tenho outras pormenores que eu tenho que cuidar também. Sim. A parte hormonal, que faz muita falta, então a gente vai acompanhando. Durante o ano e o pré-campeonato, a gente também dá um reforço. Os suplementos são necessários, quais tipos de suplemento, o que a gente pode suplementar também é importante, a parte hormonal também, porque tudo isso pode virar um doping do nada, né? Tem doping. Tem, e eu fui testada esse ano, fiz o teste no Campeonato Brasileiro, que aí deu negativo, tudo certo, mas já está sendo testado, tendo doping nos campeonatos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado medicamento, a gente mesmo. tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, porque realmente tá chegando no Mundial, teve pessoas que foram escolhidas para fazer teste também. Então, assim, já é uma realidade no nosso esporte hoje. Sim, sim. Para categorias, pelo menos, de profissional e elite. No amador Sim. ainda não tanto, mas para profissional e elite já sim. É importante, né? Regras são regras e não pode. O único esporte que não tem doping é o nosso. Eba! Senão ninguém compete. O nosso tem. O nosso já o tem. nosso não tem. E outra coisa que eu queria perguntar, a parte de suplementação. Tem suplementos específicos que vocês costumam consumir? Justamente porque a gente tem esse receio e sabe que vai ter sim teste, a gente tenta consumir as coisas mais tranquilas e de marcas mais confiáveis, né? Sim, Então, sim. assim, por exemplo, eu só tomo creatina e whey. E é isso.
Não, mas entendeu? os indi- Porque fora isso, tipo você, assim, você são os mais importantes. São os independente, básicos, básico bem feito, básico bem feito. Isso. É isso, entendeu? Perfeito. Fora isso, a gente já começa a ficar mais preocupada. Você não sabe às vezes de onde vem, você pode cair, se muda alguma regra no doping, aí você pega. Ai, meu Deus, não, muito. Sim. É Um muito pré-treino estresse. pode pegar Exato. no doping, dependendo. É muito estresse pra você ter perdido um ano e depois tomar mais, sei lá, 1 ano, 2 de punição por causa daquilo. Então, não vale. Pra gente, a gente entende não valer o crime. Sim, Entendeu? sim, entendi. Não vale porque também você perde todo o teu prestígio. Exato, né? você perde tudo, né? Depois daí fala assim, ela ganhava, Ela era ganhava, por... ela não ganhava lógico. porque ela era boa, ela ganhava porque ela usava XYZ Sim, coisa. sim, então, sim, né, claro. pra gente, isso é uma coisa que pesa, né? Já que nós temos doping. Sim, eu entrevistei recente uma atleta de outro esporte, né, de powerlift. E ela foi pegando doping há 3 anos sem competir. É. É muito triste, É né? triste. Tipo, e é uma Dependendo da pessoa que tem idade uma dela. trajetória, tem uma carreira de anos. E aí, Exato. 3 anos parada sem competir. É Então muita tem que coisa. realmente, se é regra, tem que cumprir e acabou. Porque se não pode, não pode, né? Não tem que fazer. Porque dependendo da idade, dependendo de como ela vai lidar emocionalmente com isso também, como vai lidar com as pessoas que acompanhavam ela. Às vezes, cara, a pessoa para. Sim. Muda de vida que é mais fácil. É, verdade. Michele, me conta, você tem filhos? Você é casada? Tenho um filho. Foi até depois disso que eu mudei minha vida. Porque aí eu tive com 37 anos. E quando ele estava com 5 anos, eu mudei toda a minha vida, minha rotina. E quando ele estava com 5 anos, eu falei assim, nossa, eu preciso voltar para uma atividade. Porque antes eu não parava, não tinha tempo. E aí eu tive que mudar e eu procurei uma atividade que acabei caindo no pole. E eu levava ele. Ele é pequenininho e ia junto. Ele ia junto comigo, tinha colega que levava filho e tal. A minha sobrinha, que hoje compete também, ela ia comigo também. Aos sábados, ela ia lá, ficava no cantinho da barra, limpava a barra, fazia. E aí ela começou com a Serena. E o que o seu filho acha vendo assim a mãe Ele adora, agora, porque ele vendo ia- você ganhar um campeonato lá Ele fora? fica super feliz. Na escola, alguns andaram falando meio leve, mas isso foi bloqueado, né? Ele nunca permitiu. A própria escola também foi muito bacana nesse aspecto, porque aí mais pessoas depois ficaram sabendo, pais. A gente procurava porque tem, né, um preconceito. E eu não queria prejudicá-lo com isso na escola. Mas sim. foi bem trabalhado, foi de boa e ele curte. Primeira coisa, cadê sua medalha, mãe? Ele deve tirar a maior onda ainda na escola. Minha mãe ganhou um campeonato, poxa, imagina Ele que fala, legal, né? Minha mãe tá indo pra Polônia competir. Foi a E, primeira e coisa. é super recente, né? Foi agora em outubro que vocês foram. E, Serena, me conta um pouquinho como que é o passo até uma atleta de poliesporte chegar no Mundial. Porque no meu esporte é uma trajetória enorme até você conseguir chegar a disputar o Mundial. Como que funciona no poliesporte? Teoricamente, você precisa passar pelas categorias amador, ganhar, passa pro profissional, ganha, vai pro elite. No elite, você classifica sendo o primeiro lugar independente da sua nota, ou o segundo lugar também pode vir a classificar se ele estiver acima de 30 pontos. Então, assim, e aí o terceiro e quarto lugar ficam como atleta reserva se eles estiverem acima de 30 pontos. Então, caso o primeiro e o segundo lugar não possa ir, condições financeiras, porque é sempre fora Acontece, e tudo mais, pode vir a acontecer, esses atletas podem ser convocados para poder participar da competição. Então, basicamente, você tem que estar em primeiro ou segundo lugar, ter nota acima de 30 pontos. E aí, depois disso, você classifica para o campeonato mundial. Então, é esse isso. esporte são 3 degraus. É o Sim. amador, o profissional e o elite. Isso. E Tem algumas pessoas que podem, às vezes, pensar em pular etapas. Por Sim. exemplo, eu já treino, sei lá, há muitos anos, e aí eu resolvo que eu vou direto no elite. Pode, teoricamente pode. A gente aconselha não, porque quando você chega lá, a experiência de estar num palco de campeonato, cara, é uma coisa surreal. Eu sei. É uma pressão Eu enlouquecida. eu sei. É um negócio que, assim... Eu, particularmente, aconselho começar lá no amador. Eu acho que tem que participar entendeu? do processo. Pra você ter experiência. Tem, Pra você chegar no é a Mundial melhor com etapa. experiência, na Sim. verdade, entendeu? Depois Porque que você até a classificar. presença de palco, ela conta. Sem A sombra de confiança, dúvida. o olhar, o peito aberto, Exato. tudo. Em qualquer modalidade que envolva um palco, a confiança é muito importante, Isso né? pra gente entra na parte de nota de artístico. Ah, Então, legal. isso é uma parte da nota. Então,
se você entra também insegura no palco, também acaba que desce a tua nota. Então, por isso que eu acredito que você passar pela amador, profissional e elite, ter esse processo de evolução, vai te fazer mais forte e vai te fazer chegar lá melhor. Sim, sim. Eu acredito que em qualquer esporte tem que respeitar o processo, sim. Porque até pra você ter a experiência e porque as coisas não é fácil, não. Ainda mais no esporte. Qualquer esporte, o único esporte que é um pouco mais fácil, né? E mais abençoado é o futebol. Porque fora isso, a gente sabe que é um leão por dia. E, Serena, é uma curiosidade que eu tenho. Aconteceu de você chegar nesse campeonato mundial, ou nesse, ou no do ano passado, e você competir com alguma menina de outro país que você admirava o trabalho, ou que você acompanhava, que você dizia, caramba, eu vou competir com ela. Olha, esse ano foi meu terceiro mundial, na verdade, né? Mas o primeiro foi no online, porque a gente estava em pandemia. Então, esse primeiro, eu não tive essa percepção, porque, basicamente, a gente treinou no estúdio, gravou no estúdio, porque o nosso estúdio era o único da região que tinha estrutura para ser gravado. Então, a gente gravou e a gente não teve contato com ninguém. Quando a gente foi ano passado pro Mundial, que foi o meu primeiro Mundial presencial, cara, é uma coisa muito louca. Porque você chegar lá, você vê todo mundo que você curte no Instagram, que você fica enlouquecido, assim, nossa, essa pessoa é maravilhosa. E, de repente, você tá lá naquele meio e você olha e fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E hoje elas te olham assim, né? Elas te olham assim, né? Hoje é. E aí, isso também a gente vai criando o nome também, né? Criando a sua carreira, criando o teu nome. Então, o segundo ano de Mundial, teoricamente, a gente chegou mais amador, nesse sentido de não tá... As pessoas conhecerem menos. Sim, porque né? não tinha tido até então o físico, exato. né? Mas nesse ano passado, que foi o Campeonato da Suíça, que foi meu segundo campeonato e o primeiro presencial, eu peguei 2 terceiros e 1 prata. Então, assim, já começou a escrever o nome, mas eu visivelmente via pessoas olhar, tipo assim, da onde surgiram esse povo? Veio da onde? Quem que é essa daí que ninguém nunca ouviu falar e de repente chegou aqui e foi muito bem? Entendeu? Então, esse ano eu já senti... Não vou colocar como respeito, mas na verdade acho que é mais as pessoas te conhecerem te conhecer mesmo. E dizer, nossa, é tipo aquela assim, do ano aquela passado, lá que apareceu ano brasileira. passado, olha. E aí, de repente, esse ano já mudou a percepção das pessoas olharem, verem, entendeu? Às vezes vir tirar foto, que às vezes, imagina, eu nunca pensei nisso na vida. Eu comecei lá no Amador pra brincar. Não era nem projeto de vida ainda. Sim. Na época. E, Michele, eu acho que em qualquer esporte é muito importante a gente ter como nosso treinador, tipo, um ídolo, né? Tipo, se olhar e dizer assim, caramba. Sabe? É muito legal essa admiração. Como é pra você ter esse contato com a campeã mundial e ela ser a sua coach? É a minha baixinha preferida. A gente chegou a fazer... Eu conhecia a Serena já da época que eu fazia pole no início, né? E quando ela montou a salinha dela, montou todo o espaço dela, como eu tinha as crianças que iam junto, treinava, tinha um pacotinho, né? Aí não dava certo. Quando começou a pandemia, eu falei assim, agora eu vou pegar a baixinha. E eu já sabia que ia ser um amor eterno, né? Ela coloca a gente, ela puxa a gente, ela acredita mais no nosso potencial do que a gente mesmo. E fala assim, eu acho que eu não consigo fazer isso. Você vai fazer. E ela super se te incentivou aí ao Mundial. Sim, a partir do momento que eu comentei, o que você acha de competir? Aí ela falou assim, opa, vamos. E já começou o trabalho. Então, ela já pegou ali e já começou o trabalho. Então, ela te olha, ela tira um raio-x completo seu, né? E já olha e fala assim, eu já sei para que lado que eu puxo ela. Eu já sei o tipo que ela é no pole. Então, ela te puxa e já sabe onde ela vai tirar o teu melhor. Sim. E no Mundial foi assim. Eu estava ali, eu não estava pensando em ir para o Mundial, né? Eu falei assim, né, ainda tem muito chão para ir e tal. Ela, não, vou te colocar no Elite, numa modalidade nova, até então, que era o pêndulo, né, o mastro. E eu sofri, eu sofri muito, mas ela falou, não, você vai, colocou no Elite, e era que, assim, que eu menos acreditava, né, porque o meu carro-chefe é o pole, né, o nosso convencional da barra fixa ali, bonitinha. O pêndulo é aquele que fica... ele é um só. Eu tava olhando os vídeos, é muito difícil, né? Ele é terrível. É difícil, é terrível, ele tem vontades próprias, ele descontrola... É uma coisa meio enlouquecida. E aí, ela doida foi na minha. Eu olhei e falei assim, vambora, eu vou te mandar na Elite. Eu sempre falava, mas o que eu tô fazendo aqui? Onde eu fui amarrar minha régua?
No E Mundial. você veio e voltou com o terceiro. Muito legal Nossa, mesmo. O brasileiro fui sofrendo, foi o que eu mais sofri. O brasileiro foi que eu sofrido. tinha mais. E E você a ficava de- com dor muscular também dos treinos. Nossa, bastante. Mas Ainda eu bem acho que o meu dor filho... muscular a gente convive, Convive, por 24 isso. horas Não, por é- dia. é- Dor é- muscular, é- assim, As pessoas não tem questionam, jeito. né? É muito característico de atleta, independente da modalidade, ter o limiar de dor muito alto. É. Por quê? Porque a gente tolera dor muscular a vida inteira. Eu, às vezes, eu fico até com receio, porque o meu limiar é muito, muito alto. Tipo, eu não sei por que eu não sinto dor. Se eu quiser tatuar um braço inteiro, um pedaço das costas num dia, eu faço, eu não sinto dor. E isso é preocupante, porque às vezes você tá com algum problema, uma Aham. lesão, É. alguma coisa, o seu limiar de dor é muito alto, você não vai saber o que tá acontecendo. Então, essas dores musculares, realmente, elas fazem, né, parte da nossa vida. E, Serena, na época vamos supor, pré-campeonato mundial, aumenta a intensidade dos treinos? Vocês treinam mais horas por dia? Qual é a média de tempo de treino de vocês? Então, esse ano até eu fiz um processo diferente, que eu preferi me testar de uma outra forma desse ano. Ano passado, eu dava aula e treinava simultaneamente no último um mês antes da competição. Só que eu senti que eu conseguia entregar mais, mas eu estava extremamente cansada. Cansada das Porque aulas eu também, dou né? uma média de As aulas. 8 horas por dia de aula, mais os meus treinos, de 2, 3 Caramba. horas. Então, era uma coisa, tipo, absurda. Meu corpo tava, tipo, exausto. Esse ano, aconteceu uma mudança de data no Campeonato Brasileiro, na verdade. Porque ele normalmente sempre era em maio. E ele mudou para agosto. Só que o campeonato para agosto, para outubro, é muito curto o período. Então, o corpo já estava vindo cansado do brasileiro. Para ele ir para o Mundial, ele estava cansado. Não tinha um tempo de folga. Não tinha, Sim, tipo, e um mês que eu emendar podia duas falar assim, ai, preparação. calma, deixa eu dar um respiro aqui, deixa eu recuperar. E aí eu vou pegar, engatar a primeira de novo e vamos. Então, o que eu tive que fazer esse ano? Eu optei por um mês antes do campeonato, eu parar as aulas, fiquei só com a Sensacional. Michelle e com quem mais iria competir no Mundial. E foquei só nos meus treinos. Aí eu treinava uma média de 2 a 3 horas, 4 quando a gente empolgava ou precisava, por dia, para eu poder estar me sentindo bem preparada. Porque no Campeonato Brasileiro, eu classifiquei, sai o ranking mundial, assim que sai, acaba todos os nacionais, sai um ranking. O meu nome estava em primeiro no ranking mundial da minha categoria. Caramba. Então eu olhei e falei assim, bem, aparentemente tem uma oportunidade. Se eu tenho a oportunidade, eu preciso estar preparada para a oportunidade. Pode ser que na hora escorregue, aconteça alguma coisa, sei lá. A gente nunca sabe o que pode vir a acontecer porque é um show ao vivo, aquilo ali, né? Mas eu queria estar me sentindo preparada para estar lá, nas minhas melhores condições. Então foi onde há um mês antes eu falei, gente, seguinte, professoras, segurem a bucha aí do estúdio, vamos lá, eu vou ficar só com o pessoal de campeonato e vou focar só nos meus treinos para que eu chegue lá muito bem preparada. Se eu tiver oportunidade para ser campeã e tudo mais, eu quero me sentir preparada para estar sendo isso E você lá. foi confiante que você ia ser campeã mundial? Então, mais ou menos. Por quê? Porque o que aconteceu foi o seguinte. Assim que acabou o Campeonato Brasileiro, eu sabia, a minha nota tinha sido 51,2 ou 3, alguma coisa assim. E era a maior nota que tinha da minha categoria por idade, que as categorias são divididas por idade. Eu olhei e falei assim, olha, esse 51 é uma ótima nota. Mas, sinceramente, eu quero mudar isso e quero ter uma nota maior do que essa. O que eu fiz? Eu peguei minha coreografia do Campeonato Brasileiro e falei assim, exclui. Mudei a coreografia inteira. E falei, olha, eu não tinha mais a pressão que eu tinha daquela coreografia. Porque eu não sabia mais minha nova nota. Porque eu simplesmente tinha uma outra coreografia, entendeu? Eu simplesmente mudei, mantive a mesma música, mantive o mesmo figurino, o mesmo personagem, mas mudei toda a minha série. Então, basicamente, eu tirei a minha pressão de, tipo, eu preciso ir muito bem Sim. ali, e certeza que é Aham. isso que vai me deixar ser campeã mundial. Então, assim, você fala, eu tinha certeza que ia ser campeã mundial? Eu falei assim, não, eu não tinha certeza, eu tava com uma coreografia nova. Eu não tinha um julgamento de alguém pra olhar e me falar assim, ah, essa sua coreografia tá valendo mais do que aquela antiga. Eu só por feeling meu e por muito estudo e por tudo mais, eu fui lá, treinei uma nova coreografia e levei pro Mundial e falei, seja o que Deus quiser, espero que dê tudo certo. Porque a gente também pode, às vezes, contar com o pole que tá escorregando, mudança de temperatura, entendeu? A gente treina aqui no Brasil com 34, 35, 38, 39 graus. Chega lá, a gente tava competindo a 10.
Isso interfere na pele? Interfere. Entendeu? Então, isso interfere já em muita coisa. Então, assim, eu queria me sentir muito preparada pra chegar lá e dar o meu melhor. Consegui dar o meu melhor, graças a Deus. Mas também tive que fazer alterações em cima da hora, porque treinei um monte. O que aconteceu? Começou a me dar dor no ciático, na reta final. Eita, e ciático incomoda. Nossa, incrível, foi incrível. Eu já tive tendinite no ciático. Não tem nada pior, viu? Eu tava extremamente preparada, tão preparada que eu treinei absurdo em cima. E aí, chegou na reta final, eu já tava começando a sentir dores até no ciático. Então, 2 dias antes de eu viajar, foi um desespero com toda a equipe multidisciplinar. Tipo, gente, pelo amor de Deus, vamos salvar isso aqui, preciso dar um jeito. Preciso aguentar 12 horas de avião sentada. E, tipo, me incomodava. Então, assim, foi um processo. Mas eu não tinha certeza. Mas eu me sentia que se eu tivesse a oportunidade, eu tava preparada, mesmo com dor. Eu ia passar em cima da dor e tava tudo certo. Que é o que o atleta faz, né? E a prova do teu crescimento no esporte é isso. É você poder hoje dizer não. Eu não vou dar aula e eu vou cuidar da minha preparação. Isso é uma prova que você tá num tempo já de poder de se permitir isso, né? E isso é muito bom. E esse conhecimento que você tem do seu próprio corpo, das suas limitações, o conhecimento corporal e muscular, ele é indispensável em qualquer esporte. Quando a gente conhece o nosso metabolismo, né? O nosso processo. E eu queria saber uma coisa, né? Quando a gente fala, como falamos no começo, a gente fala em poliesporte ainda, as pessoas relacionam com a parte sensual, né, do polidense. E de um tempo pra cá, a gente acompanha algumas digitais influencers, né, que praticam o poli mais pra esse lado sensual. Vamos polemizar um pouco, tá? Vamos falar de Graciane Barbosa, um abraço. Graciane Barbosa é uma praticante, né, de polidense. Muito boa praticante, que diga-se de sinal, muito forte, grandiosa ela toda. Qual é a visão de vocês? Porque eu, como atleta de fisiculturismo, tenho uma opinião formada sobre essa exposição, né? Vocês, sendo atletas de poliesporte, vendo essa sexualização, porque não é sensualização. Sensualizar é bater um cabelo e fazer uma sexualização é mostrar a área íntima, né? A gente está falando de uma digital influencer que usa sexualmente falando o polidense, né? Pra ganhar likes e tudo mais. Qual a visão de vocês como atleta, né? Que usam o poliesporte com essa forma tão respeitosa? Vendo essa sensualidade, essa sexualização excessiva, né? De às vezes estar praticando polidense na internet com fio dental, onde não mostra só a bunda, mostra literalmente tudo. Qual a visão de vocês? Olha, isso é bem assunto polêmico. Bem assunto polêmico. Então, assim, eu acredito que todo mundo tá sujeito a fazer o que quiser e estar também disposto a receber as críticas sobre isso. Sim. Se eu te falar que eu sou contra, eu vou te falar que, na verdade, não, porque eu acredito que ela seja adulta e tá tudo bem, entendeu? Ela vai lidar com isso. Tá tudo certo. Mas, por exemplo, nós estamos numa cidade do interior de São Paulo. Onde é um pessoal realmente que tem, às vezes, uma cabeça um pouquinho mais fechada e tá tudo bem. Nós trabalhamos com muitas crianças, entendeu? Então, assim, eu não acredito ser legal a gente colocar, na verdade, os mundos juntos. Da criança com essa parte da sensualidade, entendeu? Não. Eu realmente não tenho nada contra ela fazer. Se ela está feliz, eu acredito que ela tem que fazer mesmo. Se ela está feliz com isso, tá tudo certo. Lidar não com acho... perdas e ganhos. Lidar com perdas e ganhos, entendeu? É adulta. Entendeu? Agora, a gente não pode expor isso a uma criança, entendeu? Meu maior receio sempre é com as minhas pequenas, com as crianças, em relação a isso. A gente acaba, que quem às vezes é mais do esporte, acaba tendo esse preconceito das pessoas porque visualizam mais fácil aquilo, até porque a internet entrega muito mais aquilo do que a gente como esporte. Muito mais aquilo. A sexualização, não é sensualização. Estamos falando da sexualização. O Instagram entrega muito mais esse tipo de conteúdo. Você ganha um mundial, você faz coisas incríveis em outro país, não viraliza e não tem um engajamento igual tem uma mulher com a periquita aberta lá no pódio. Não tem o mesmo engajamento. Acho que assim... É isso, se ela sabe lidar com essa pressão, com esse julgamento, ela seja feliz e tá tudo certo. Mas, sem nenhum de certa forma, as pessoas vinculam, né? Mas vinculam, exato. Né? Aí, o nosso sempre maior receio, que a gente sempre bate na tecla, é crianças. Você tem muita criança lá? Eu tenho muita criança, entendeu? Hoje eu trabalho muito com a base, entendeu? Então, é muito difícil eu ligar esse mundo do sensual junto com a base de crianças. Porque senão depois ela pode ir pra escola, ela pode sofrer um bullying porque o amiguinho vai ficar falando que ela é puta com 11 anos de idade. E
E isso pode E pais acarretar vários evitando outros o contato problemas. com a criança, que a gente Exato, já isso pode sabe de acarretar histórias problemas assim. na criança, emocionais. E então, assim, é complicado você unir mundos. Tanto que, então, dessa forma, a gente optou por, na nossa escola, trabalhar apenas essa parte de esportiva, no máximo coreográfico. Que aí você vai unir um pouco de dança, mas a gente ainda, mesmo assim, não vai pro sensual. Tem estúdios específicos para sensual e tá tudo bem. A gente só opta por estar com as nossas crianças. A gente gosta muito das crianças. Eu gosto muito de criança. Então, a gente realmente prefere ir pra esse lado. Pra respeitar elas. Sim, em você relação a também isso. concorda, Michelle, em relação a essa Sim, sexualização. porque aí eu pego mais o lado família, que tem as Sim. crianças, tem todo esse lado, tem a parte de escola, a gente sabe de casos que foi realmente família de bloquear a criança com contato com outras crianças, por saber que está fazendo esse tipo de As esporte. pessoas são maldosas, né? E- Então, assim, é difícil Sério, você fazer isso gente? com uma Tem, criança, já entendeu? O maior problema é a tem criança. O adulto, eu realmente acredito que tá tudo bem ele até fazer, se ele quiser, 100% pelado. É porque ele é adulto, ele sabe lidar com o julgamento das Com o pessoas, ele pode julgamento, ligar ele- um não é. em relação a isso, entendeu? Agora, Às vezes ele a quer e criança tá traz tudo bem. traumas, né? Agora a Não, criança não sabe se criança- defender, entendeu? Criança não sabe chegar lá e falar, não, isso é uma coisa que eu quero fazer, isso é uma coisa que eu gosto, isso é uma opinião minha. Às vezes a criança não tem essa noção E é um disso, esporte. entendeu? É muito complicado quando a gente lida com criança. Então, como nós lidamos com muitas crianças, realmente a gente evita essa parte aí toda. Sim. Meninas, eu queria dar uma olhada nessas medalhas, que vocês explicassem pro pessoal meu Deus, do que é esse tanto de Nossa medalha? Senhora. Essas todas aqui são... Essa aqui é a sua câmera, tá? Essa aqui é de vocês, então você pode... Então, essas duas aqui foi desse último Mundial. Daqui o que foi na Polônia. Sim. Que aí vem atrás escrito bonitinho as Ai, categorias. que lindo! É. Esses 3 aqui foi da Suíça, do Mundial do ano passado. Ai, que a Suíça é linda, né? Ai, Suíça foi É incrível. muito lindo Foi lá, lindo. né? Foi lindo também. E essa daqui é a do online, que eles Do fizeram... Mundial Online. Do Mundial Online, que eles fizeram numa pegada mais de reaproveitamento, conscientização com o mundo, o ser humano, Sim. a natureza e tudo mais. Então, ela é feita de outro material. Outro material, Em relação aham. a isso. E aí, aqui... Jesus! Aqui agora é tudo brasileiro. Tudo brasileiro. É tudo brasileiro. Aqui tem lira, poli em dupla, tem tudo. Aqui é tudo brasileiro, essa parte. Sim. Que aí, pra classificar pra isso aqui. Pra vocês entenderem o processão que foi. Pra o processão chegar que aqui. foi pra chegar ali. Pra chegar entendeu? aqui. Não pulem o processo, tem que passar por todo, né? E essas suas, Michele? Me Aqui fala. foi quando eu comecei no ano passado, né? Que foi... Você começou as competições ano passado? Começou. Foi ano passado que eu comecei. Que linda! Gente! Eu fui em 2 categorias, na lira e no pole, né? E esse ano eu fui para 3 categorias. Então, do pole, né? O meu carro-chefe e Lira e pêndulo. a lira e o pêndulo. E aí, o pêndulo que me levou para o Mundial. E minha primeira medalhinha. E vocês têm um Meu lugarzinho xodózinho. pra elas em casa. Vocês têm um lugarzinho pra ela. No estúdio, a gente tem uma parede só de medalha. Que aí, no caso, eu tirei pra trazer. Pra você ver. Sim. Mas eu deixo bonitinho. E Serene, das crianças, você tem alguma aluna específica que você olha e veja um grande potencial? Cara, Várias eu deve ter. crio Nossa. monstros. Hoje, a Eu gente falo brinca que a hoje alegria em delas Ribeirão, são kids. Porque, olha... Sério, eu você crio ama? monstros. Eu tenho monstrinhos no E meu fora os estúdio. monstros. É uma E eles coisa amam? louca. Amam. Amam. Loucas. Lindas. São todas maravilhosas. invertebradas. Todas fortes. impressionante. Todas... Eu assim, quero ir um dia, se você deixar eu ver cara, elas é dançar. Deve ser incrível. muito legal. Eu nunca vi incrível. criança Todas elas fazendo. competem. Nossa. É incrível. Todo mundo vai muito bem, entendeu? Tipo, tanto a sobrinha dela, que é a mais novinha de todas. É a mais também. novinha. É a mais novinha, ela tem 11. Então, assim, cara, é o meu xodó 11 completo. hoje, né? Mas É. elas começaram... tem Não, a anos já. Valentina começou comigo, devia você? ter 8. Por aí. 8. E a criança que pratica esporte, ela é diferente. Ela é mais obediente, ela é mais centrada. É diferente, né? Ela vai aprender também a lidar com frustração, Com né? O que é frustração. muito importante, Com a na verdade, né? competição, com o não, com o sim, né? Não depende só delas, né? É. Depende do equipamento, depende do dia, da emoção. Eu acho que é muito importante essa parte para criança, principalmente, porque
são as primeiras, na verdade, frustrações da vida dela, né? Você aprender a ganhar, aprender a perder, aprender que às vezes você treinou muito bem, mas aquele dia aconteceu alguma coisa, sei lá, você acordou com dor de cabeça, você acordou com febre. Cara, não interessa quanto você treinou, teu corpo tá uma caca. Então, assim, é muito importante isso. Aprende a ter resiliência, aprende a ter paciência com o processo. Exato. Então, isso tudo é muito importante para uma criança. Muito importante. Sim. Vamos falar um pouquinho da valorização do esporte, que a gente sabe que, se tratando de Brasil, a gente valorizado mesmo é o futebol masculino, né? Porque a gente sabe que nem a própria Marta, as melhores jogadoras, elas nunca tiveram salários nem próximos dos homens, né? Dentro do poliesporte, vocês conseguem rentabilizar alguma coisa de patrocínios? Tem empresas que acreditam, que investem em vocês? Porque, poxa, campeão mundial, né? Justo, né? A gente, assim, é um mercado muito novo ainda. Sim. A gente busca mais patrocínios do que realmente consegue. Eu hoje tenho 2 empresas que me auxiliam, principalmente nessa parte quando eu vou para campeonato. Mas o processo todo da gente do dia a dia... Que é o mais caro, né? Que se você vai colocar no papel tudo. É difícil ainda, às vezes, as empresas realmente incentivarem nisso ou conseguirem mesmo contribuir com isso. Porque realmente são gastos altos na hora que você coloca físio, personal, nutri, entendeu? Massagem, liberação, acupuntura. Na hora que você põe tudo isso, suplementação. O look de treino. Exato, entendeu? Na hora que você põe tudo isso no papel mensalmente, acaba que fica complicado, né? A conta sai meio alta. Mas, enfim, eu acho que tá melhorando. Tem agora já empresas que começam a ver, mas tá engatinhando em relação a isso. Eu acredito que engatinhando em relação a isso. As pessoas vão começar a olhar mais, a entender mais, entendeu? Tipo, o Brasil fez uma ótima campanha nesse último Mundial, que eu acredito que isso também vai fazer com que mude a cabeça de algumas empresas em relação a isso, a começar a ver isso como possibilidade, ajuda tanto para crianças quanto para adultos em relação a isso. Mas é bem difícil. Hoje ainda é difícil. Ainda é difícil, né? Eu acho que, se tratando de Brasil, se não for futebol, realmente é difícil. Eu falo porque eu vivo do esporte há mais de 10 anos, né? E se eu falar pra vocês que eu sempre vivi bem, eu tô mentindo. Sempre foi aos trancos e barrancos. Todos os campeonatos fora do Brasil, aos trancos e barrancos, né? Foi porque realmente eu sabia do meu potencial e era o que vibrava o meu coração. Porque se fosse depender só do patrocínio, eu não teria, nem estaria aqui, né? Então, assim, realmente é difícil de fazer acreditar. Mas eu acredito, sim, que vai ter um crescimento. Porque eu olho o meu esporte há 10 anos atrás. Sim. Nossa senhora, era totalmente desvalorizado. E ele veio tendo crescimento e hoje a gente tem atletas brasileiros ganhando mais de 100 mil pra dizer, eu tomo esse whey. Então, assim, eu acredito que vai crescer, que é parte de um processo, porque todas as modalidades estão crescendo. As pessoas estão entendendo que é importante se encontrar em alguma modalidade, né? E nesses campeonatos grandiosos, tipo um mundial, existe premiação em dinheiro? Não. Nada. Nenhuma premiação em dinheiro. Nada de dinheiro. A medalha é se você ficar em primeiro, segundo ou terceiro. Depois disso é só um beijo. Um beijo. E é isso. Beijo. Ah, entendi. Entendi. Eu sei como é. É só um ano de treino que você treinou e às vezes não conseguiu. Sim, você acaba, digamos, dando mais valor ao teu trabalho, ao teu potencial, mas a grana... Mas eu acredito também, tem um outro porém. Quem chega nessa categoria elite... A maioria das pessoas são donas de estúdio, normalmente. Sim, então, são pessoas que já estão na área trabalhando. Então, isso mesmo que às vezes a pessoa não fique em primeiro, segundo, terceiro lugar, ela se torna inspiração para as alunas dela, para ela estar chegando lá. Sim. Entendeu? Então, eu acho que, mesmo não sendo você ganhando primeiro, segundo ou terceiro lugar, você é tão importante quanto para quem você tá representando, principalmente. Sim. Entendeu? É um retorno, né? É um retorno. E na verdade é o que eu falei no começo, quando a gente começa a praticar qualquer coisa, não tô falando só de esporte, quando a gente começa a fazer qualquer coisa que a gente faz por amor e se dedica àquilo por propósito, vai acontecer naturalmente. É árduo, mas vai acontecer. Bem árduo. E Michele, vocês têm alguma coisa em vista, algum campeonato já previsto pro próximo ano? Como que tá isso? Bom, a gente sai de um e já está se preparando para o próximo, porque o tempo é curto. Sim. Que, né, agora o campeonato voltou a ser Vai ser em junho. Então, a gente dá um descansinho aí de uma semana, 2 semanas. Pega leve só, né, na verdade. Mas já entra parar, no processo mas a gente já começa. E você treina todo dia, Polly? Todo dia. Todo dia. Segunda a Todo sexta. dia lá.
Sim. Toca baixinho, né? A gente folga no final de No semana. final de semana. É, que nem quem pratica musculação. É a constância diária, né? É, não tem jeito. E, Serena, um praticante de polidense, tá? Se falando na forma física. O que mais, assim, visualmente falando no corpo, transforma? Membro superior. Membro superior. Nossa Senhora. É impressionante a mudança da cintura pra cima de quem pratica pole. É. Porque não tem jeito. Você tá falando de fazer que seja uma hora de aula com você se segurando, basicamente, mais pela parte superior que você tá se puxando. Quem treina pra campeonato são 4 minutos de coreografia. Insano. Então, assim, a coreografia é extremamente pesada. Meu, tem 4 metros aquela barra. Você tem que subir 2 vezes até lá em cima. Só a você subir e descer, já é 8 metros que você tá subindo no braço. Então, assim, não tem jeito. Essa parte superior desenvolve muito. Que a gente depois trabalha tudo isso pra fortalecer, isso em academia e tudo mais, porque precisa disso. Sim, Porque sim. senão também judia E demais. seu core deve Core ser também, duro pra caramba. Deve exato. aguentar umas porradas, porque a força total Não tem aqui, jeito. né? É. Mas é o mais visual que você vê é que a gente acaba ficando tudo ombrudinha. Ai, eu E acho braçudinha. lindo. É, a Eu gente acho ama, lindo. eu amo Eu amo também. também. Eu amo. Muito bonito. Mas a gente realmente fica tudo mais musculosinha da cintura pra cima. Você vê que é bem mais definidinho. Não, e fora que ela segura as alunas, né? É, Nas e aulas. sem contar isso em aula, né, também, que aí acaba que você segura alguém e tudo mais, ajuda, auxilia, então você acaba fazendo força também além do treino, né? Sim. E, Serena, o seu marido, a sua família te apoiam? Nossa, muito. É Muito. indispensável. Indispensável. Meus pais me apoiaram desde a primeira vez. Sempre acreditaram em mim em relação a isso. Me ajudaram a montar a escola quando eu quis montar realmente a escola, já essa segunda unidade maior. Meu marido, voltando naquele assunto anterior, é engraçado porque ele foi o único homem, quando eu estive solteira, que conversou comigo e não viu o pole como algo sensual. Ele não pediu pra você Ele dançar. não pediu pra mim dançar, gente. Ele não pediu pra mim dançar. Eu falei assim, é esse. É esse aqui que eu vou É casar. esse aqui que eu vou dar a oportunidade. Ele não pediu pra mim dançar, então é Sério, esse que eu vou porque dar a todos oportunidade. os caras, quando você falava... Cara, insuportável. Isso é muito chato. Sério? Isso é muito chato. Isso é muito chato. Você falava, Muito o chato. que você trabalha? Ai, a pessoa fala assim, ai, você faz pole? Ai, nossa, que legal, você deve dançar pro seu namorado, né? Eu assim... Eu danço Não, pra mim. não, obrigada. Não, tchau. Eu não quero te responder mais. Sim. Entendeu? Na época que eu tava solteira, era terrível em relação a isso. Foi, tipo, bem frustrante. Porque realmente a pessoa começa a te olhar pra um lado que você fala assim, gente, Tá quem é viajando, você, né? meu filho? Presta atenção. Eu faço pra mim. Eu faço pra você, presta atenção, gente. Se eu quiser dançar, tá tudo certo, mas é uma escolha minha, não é uma escolha sua, Sim. entendeu? Então, uma coisa tem nada a ver com a outra. Então, Sim. o meu marido, na verdade, hoje, ele me ajuda diariamente no estúdio, inclusive, em relação a isso. Ele é chefe de cozinha, então ele faz a minha parte toda de alimentação Nossa, em relação que a isso, porque eu sou incrível, péssima nessa que parte. incrível. É a minha parte Olhando mais se ela difícil. tá comendo ou não. É a minha parte, com certeza, mais difícil de eu conseguir me regrar. Eu sou muito regrada pra muita coisa, mas pra alimentação eu sou terrível, porque eu fico horas sem comer e eu passo mal com isso. E eu não percebo, na hora que eu Porque vejo, você já tá estou passando trabalhando, mal. aluna. Não, eu sou, tipo, desfoco de comida muito fácil. Então, ele me ajuda muito nessa parte. Então, ele foi agora pro Mundial com a gente, ele que fez todos os jantares de todo mundo, almoço de todo mundo. Olha. Ele é super prestativo em relação a isso, ele tá sempre comigo. Sempre, É sempre. indispensável. Eu te Indispensável. falo como atleta porque eu já tive um relacionamento de muitos anos que quando eu comecei a acontecer no esporte, ele começou a ir contra. É. A ponto de, só pra citar um exemplo pra vocês. O fisiculturista no dia antes do campeonato, você tá no auge da fome, desidratado. Então, tipo assim, é muito... A fome, ela dói. Ela dói. Hoje eu consigo compreender um pouco do que uma pessoa que mora na rua e não tem comida, porque a fome literalmente ela dói. Então, assim, de chegar ao ponto de na noite antes do meu campeonato, a gente num quarto de hotel entrar com uma pizza. Tipo, eu vou comer uma pizza. Entendeu? Então, eu já tive relacionamento com pessoa que propositalmente remava tudo contra. Contra. E Não, aí, isso é qual muito que foi difícil. a minha escolha? O esporte ou ele? O É esporte. esporte. Porque quando você dá a opção de escolha, né? Aí É. já tá errado. Já sabe é. que não vai rolar. Sim. E Serena, me fala um pouquinho. Quais são os seus planos, não só no esporte, mas no teu propósito de vida em relação ao teu estúdio? O que você pensa em relação às suas alunas? Olha, eu acho que na verdade teve uma mudança recente, né? Porque até então era falar assim, quero ser campeã mundial. Sim. Aí aconteceu. Aí agora? Aconteceu. Então, assim, eu gostaria muito de ser mãe também. Então, eu já começo essa minha carreira de coach, já pensando no futuro, que não é agora, daqui uns 6 anos. Eu tenho noção sobre isso. Sim. Não seria agora. Mas eu já vejo um futuro de eu
num momento, coach. E depois, um pouco mais pra frente, voltando a ser atleta de novo, porque eu amo competição, eu amo estar no palco. Então, assim, vai ser um processo que hoje eu já iniciei, ele já faz alguns anos, essa parte de coach, pra estar justamente levando essa segunda parte pra eu não parar, nem quando eu vir a ter esse sonho e Sim. realizar esse sonho ser mãe. Sim. Então, hoje eu acho que eu tô no processo de trabalhar esse momento coach, que vai chegar um momento da minha vida. Mas eu acabei também de ter a mudança de categoria, porque eu vou fazer 30 anos em janeiro. Então, eu mudo de categoria, porque antes a minha primeira categoria que eu tava competindo agora era de 18 a 29, e agora eu vou entrar na primeira de 30 a 39. Então, meu primeiro ano do mais 30, né? Então, assim, pra mim, também não sinto nem a pressão de falar, o último ano eu fui campeã mundial e agora eu tenho que manter. Não, eu não tenho que manter. Eu mudei de categoria, mudei completamente, Sim. mudei as meninas que eu estou competindo, Sim. todo mundo. Então, na verdade, é mais um sonho ainda de continuar e ganhar mais um mundial numa nova categoria Numa nova agora, categoria. né? Mas eu acho que um futuro eu falo mais do coach, até do que de atleta. Sim. E você, Michele, dentro do poliesporte, você tem alguma pretensão ou você vai continuar seguindo os teus campeonatos? Eu acho que vai ter um momento que vai dar um basta. Sim. Que eu acho que é bem exaustivo. E com a idade a gente sente bem mais. Então a gente precisa se dedicar mais ainda. Nem nesse eu competi na categoria mais 40. Foi mais difícil para mim. E numa modalidade nova. Mas eu gosto muito do pole. Foi uma paixão muito grande mesmo. E eu não pretendo parar. De alguma forma, competindo ou não, você vai estar sempre no Eu quero continuar pole. ou ali do lado dela apoiando, dando apoio, precisar. Eu acho que é o processo, né? É que hoje, enquanto a gente tá bem fisicamente, mentalmente, a gente acaba que ela, por exemplo, ela compete na lira, no pêndulo e no pole. Acho normal que, com o passar do tempo, tire alguma das categorias Sim. e vá focando em uma mais, só. que é mais a tua zona de conforto, até. Sim. Entendeu? Que você consegue ter melhores resultados. Isso Focando, é normal, até. Porque, bem ou mal, o corpo judia, então você cansa. É extremamente Divide cansativo. o tempo É um entre ano eles, inteiro em cima daquilo. Ainda mais quando você vai pro Mundial. Por exemplo, a gente trabalhou tanto desde dezembro do ano passado pro brasileiro, que era em agosto. Aí passou mais um pouco, já veio o Mundial, que era em outubro. Cara, a gente tá em dezembro de exaustivo, novo o pra ano começar a inteiro, pensar é no um ano janeiro. inteiro. O ano inteiro. A gente já tá praticamente em dezembro de novo, entendeu? Então a gente vai estar em dezembro já pensando no ano que vem de novo. Então é difícil quando você fica muitos anos também nesse processo todo de um monte de coisa. Então, assim, Eu fiquei é 6 cansativo. anos no processo de competição internacional. Todo Então, ano. Aí, esse ano, eu tive alguns problemas emocionais que a gente sempre acha que tá livre, mas eu vi que não. Não. E aí, aconteceu situações que me adoeceram, né? Eu tive alguns problemas. E aí, eu tava em meia preparação para um campeonato em Los Angeles. Isso em abril. Eu tive que cancelar a minha preparação já com passagem, comprar. É muito frustrante. É muito frustrante, doloroso. porque eu lutei a vida inteira pra ganhar o meu Procard, né? No meu esporte a gente fala Procard. E aí você simplesmente reconhecer que você não tá apta pra um campeonato porque você tá doente mentalmente é muito triste. Mas tudo tem um porquê, né? Então esse ano eu me permiti dar essa pausa, o ano que vem eu volto e tá tudo bem. Mas foram 6 anos. Mas eu acredito que você volta até mais fortalecida. Com certeza, Em relação a isso. com É muito certeza. importante ter essa noção. na É verdade. porque eu Você aceitar, né? Você Você aceitar, aceitou, eu exato. aceitei. Foi difícil aceitar, mas eu aceitei, né? Então, assim, é todo um processo. E eu sei que ano que vem volta e é isso, né? A gente volta ainda mais forte. Meninas, a gente tem um tempo, né, da nossa live, que é em média 1h10. E a gente tá encerrando esse tempo. Eu sei que a gente poderia conversar muito mais. Eu tô adorando ter vocês aqui. Eu agradeço demais vocês terem aceito. E eu queria que vocês deixassem, você, Michele, deixa uma mensagem pra mulherada que às vezes acha que é tarde pra começar a praticar uma atividade física. Ou que é tarde, não se sente bonita, não se sente confiante pra dançar, pra fazer uma aula grupal com um monte de mulher. Deixa um recado, acho que é muito importante. A gente, mais de 80% do nosso público na internet são mulheres. Acho que é importante você falar, né, pra essas mulheres que acham que é tarde pra começar a praticar algum esporte ou pra buscar um sonho. Não, nunca é tarde. Qualquer sonho, né? Nunca é tarde. Basta você querer e se dedicar para isso. Cada conquista nossa, conseguir inverter na barra, subir na barra, é uma conquista muito grande para a gente. Dá um poder que é assim, só experimentando e ali na hora que a gente está, é igual ser mãe. A hora que você experimenta, você fala, ai, que bom. E toda conquista que a gente vai, a gente
procura e vê o que a gente tem que fazer para alcançar aquela inversão querida, bonita. É uma conquista, dá um poder tão forte para gente, assim, que não é dançar para alguém. É aquele poder que você sente de que eu consegui, eu realizei, eu sou capaz. Então, nunca é tarde. Pode começar, ou a gordinha ou a magrinha, a gente consegue adquirir a força. Consegue. É acreditar que a gente consegue. Então, não desista. Vai em que frente que dá lindo. certo. E você, Serena, como campeã mundial, deixa um recado até mesmo pra mulherada que tem a curiosidade de conhecer o pole, às vezes tem vergonha, tem preconceito, né? Vamos convidar o pessoal, fala tuas redes sociais, do estúdio também, por favor. As minhas redes sociais, então, primeiro é @cepires. E a do estúdio é SK Dance Company, Polydance. Eu boto na Isso, tudo junto. E é isso. Eu acredito também nisso que ela comentou. Porque o poly, você entra um belo dia no estúdio e você não sabe o que ele vai causar na sua vida. E ele simplesmente muda a sua vida. É bem isso, ele muda a sua vida. Eu jamais imaginaria que a Serena de 2012, que começou, ia chegar aqui. E ela foi muito resiliente, e eu tenho muito orgulho disso, porque ela soube passar por altos e baixos, e todo mundo vai passar por altos e baixos. Não, ninguém chega no topo, tem que passar pelo processo, é normal, é frustrante, mas, cara, é incrível, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, assim, se desafie, vá, faça uma aula, e você vai descobrir a mulher que tem dentro de você. É incrível. É incrível, muda Incrível. tudo, Muda né? tudo. Confiança. Todo, né? todo. E me fala uma coisa, que agora eu fiquei, antes de você, eu nem ia fazer essa pergunta, mas ela veio. Como foi a sensação quando você escutou o seu nome, que você era a nova campeã mundial? Eu acho que eu tô tentando assimilar isso até hoje. Faz mais de mês. Eu não tive essa prova. Eu preciso disso na minha vida. Eu me emocionei muito quando eu subi no pódio e cantei o hino nacional. Sim. E isso foi, tipo, surreal. Foi a experiência mais louca da minha vida. Eu não sei se eu tava muito preparada pelo tanto que eu tinha treinado. Então, assim, eu acho que não tinha caído a ficha, mas na hora que eu subi naquele pódio, que chamou meu nome, eu falei assim, meu Deus, sou eu. Na hora que eu abracei, tinha uma outra brasileira que ficou em terceiro, tinha a holandesa que ficou em segundo. E ela tinha ficado em segundo ano passado e eu em terceiro. Então, cara, eu ver eu passar Você na frente passou dela. ela. Exato. Foi uma coisa, tipo, surreal. Que eu olhei e falei assim, nossa. Deu tudo certo. Ai, que final feliz, graças a Deus. Então, assim, foi incrível. Mas é uma coisa que eu acho que eu ainda não assimilei 100%, sinceramente. Muito recente, né? É muito recente. Eu acho até engraçado quando as pessoas me perguntam, ai, como você tá se sentindo campeã mundial? E eu, assim... Não sei. Não Eu sei ainda muito não- bem. não tô assimilando. Não tô assimilando. Então, assim, é uma coisa que tá caindo a ficha devagar. Mas é muito legal porque você vê que você se torna inspiração pra muita gente, né? Isso é a muito melhor incrível. parte, Então, é a melhor parte. acho que essa parte é, tipo, muito importante. E aí eu volto nas minhas crianças. pra Eu ia variar, falar agora, eu acho que as elas- suas principais inspirações você Nossa. tem dentro do seu espaço, né? Exato. Porque elas devem te idolatrar. Realmente ser inspiração pra elas é o que mais me deixa com o coração quentinho. E eu falo, ai, cara, Eu já sei que incrível. vai ter uma criança aqui uns anos que, se for menina, vai praticar, né? Mas sem dúvida, todo mundo já Vai. sabe lá no estúdio. Todo mundo já sabe que eles vão Vai. tomar. Todo mundo vai tomar conta dela. Vai ficar lá. Vai dar aula, vai ser uma bonitinha, vai ela vai pegar ficar lá. daqui, Vai todo mundo tomar vai. conta. Ela vai fazer, É com isso. certeza. Meninas, eu amei receber, amei saber Muito mais obrigada, sobre o esporte de também. vocês. Eu fico muito feliz sempre em conversar com mulheres que são voltadas ao esporte. Porque sendo mulher sempre é mais difícil, sim. Seja para patrocínio, seja para o treinamento, por questões biológicas mesmo, que a gente Sim. não tem a força que eles Não. têm, né? Então, sempre que eu vejo, nossa, quando eu vi recente que você tinha ganhado o Mundial, eu falei, caramba, aquela moça que eu entrevistei, olha onde ela chegou. Então, eu, não só como atleta, como mulher mesmo, eu falo, cara, é sobre isso. Eu fico muito orgulhosa toda vez que senta na minha frente mulheres que estão fazendo a sua própria trajetória. E quando é dentro do esporte, eu fico mais feliz ainda, né? Porque foi o que mudou minha vida, foi o que me tirou lá da quebrada do Rio Grande do Sul e que me transformou, né, no que eu sou hoje. Então, muito prazer ter vocês aqui. Muito obrigada. Quero tê-las novamente aqui. Vou estar acompanhando, agora eu vou acompanhar a Michelle também, porque eu quero saber de todos os prêmios e todas as conquistas, tá? Aqui vocês estão sempre muito bem-vindas. Esse foi foi ótimo demais ter vocês aqui. Muito obrigada pela Muito oportunidade, viu? Gente, Adoramos. e na próxima terça-feira, a gente volta com um novo podcast, com um novo esporte, uma nova modalidade. E não percam. Se vocês quiserem localizar as meninas, eu vou deixar depois lá no meu history o perfil tanto da Serena como da Michelle, pra vocês conseguirem acompanhar elas, tá bom? Até a próxima terça-feira. Um super beijo e esse foi mais um Fitness Cast. Tchau, tchau.